Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós temos mais uma meditação para a honra e glória do nosso Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já considere deixar sua inscrição, porque é dessa forma que eu vou te lembrar que todos os dias, não somente eu, mas você também precisa ter teu momento com Deus. Tá certo? Nessa ocasião nós vamos buscar a presença de Deus em oração e logo em seguida a gente vai conhecer qual será o tema e o texto bíblico ao qual nós vamos refletir juntos. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, nessa ocasião, meditar na Tua palavra, em um tema, em um assunto que, com certeza, fará a gente refletir sobre alguns aspectos que nós podemos sim melhorar com relação à nossa vida. Nessa ocasião, Teu Santo Espírito já de antemão prepara o nosso coração para nós estarmos não apenas acessível, mas suscetível a ouvir e a obedecer a Tua palavra. Fica conosco, nós te pedimos todas essas coisas porque cremos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, gente, o tema de nossa meditação hoje é crer e descrer. Olha que tema interessante. Será que uma pessoa é capaz de, ao mesmo tempo que crer, chegar a um ponto de descrer? Vamos ver o que a Bíblia fala acerca dessa situação? Abra sua Bíblia aqui comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de João. Mateus não, de João, capítulo 8, o versículo é o 41. Olha só o que diz esse verso. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Davi, esse verso ele está inserido dentro de que contexto para a gente poder entender e já ficar, de certo modo, familiarizado com aquilo que vamos meditar? Esse verso, gente, ele está dentro de um contexto em que Jesus está tendo ali uma conversa, podemos dizer assim, nada cordial, com alguns homens de sua época. Esses homens, outrora, eram as mesmas pessoas que o seguiam, que acreditavam, que estava ali, podemos dizer assim, animado com a pessoa de Jesus. Mas, pelo que a gente nota no Evangelho de João, essas mesmas pessoas, com o passar do tempo, foram abandonando Jesus. Foram, quem sabe, migrando para outras fileiras. Fileiras essas que não apenas não creditavam mais sua fé em Jesus, mas eram fileiras que, podemos dizer, zombavam e falavam mal de Jesus. Essa situação que é descrita nesse verso, talvez você não tenha percebido, mas existe um tom de acusação nas entrelinhas desse verso. Naquela época, quando Jesus começou a fazer seus sinais, as pessoas ficaram muito animadas, porque tinha alguém pertencente ao povo, podemos dizer que tinha poder. Poder extraordinário, poder sobrenatural. O problema é que, com o passar do tempo, com o avançado ministério de Jesus, Jesus começou a tornar evidente que, ao invés de ele vir para libertar os judeus da opressão romana, Jesus estava mais interessado em libertar os judeus da escravidão do pecado. O problema é que as pessoas da época de Jesus, eles não queriam abandonar o pecado. Eles queriam se livrar dos judeus. Eles estavam mais interessados em vingança do que redenção. E esse é um grande problema que, infelizmente, eu e você também estamos suscetíveis. Nós queremos a glória, nós queremos as bênçãos, nós queremos o prestígio, nós queremos o sucesso desse mundo. Mas muitas vezes nós não estamos interessados em ser novas criaturas. Muitas vezes nós não estamos interessados a, quem sabe, abandonar o pecado acariciado. Muitas vezes nós não estamos interessados em lutar para ser um filho, um cristão, uma pessoa melhor. Mas queremos todos os benefícios que não somente Jesus pode trazer, mas são benefícios que, de certo modo, alimentam o nosso ego. Quando esses homens responderam a Jesus de tal forma, dizendo que eles
não eram, nós não somos bastardos, eles estavam, de certo modo, apontando o dedo para Jesus, porque naquela época surgiu uma conversa, uma fofoca, de que possivelmente Jesus era um filho bastardo, de Jesus não era filho de José, mas que Jesus era filho de um relacionamento extraconjugal entre Maria e um romano chamado Pantera. Quando eles falaram para Jesus, olhando para Jesus, que não eram bastardos, era de certo modo acusando Jesus de ser bastardo. Infelizmente, cenas como essa vão se intensificando de acordo com o progresso do Evangelho de João. Quem sabe o Evangelho de João poderia até ter outro nome, o Evangelho da rejeição. Veja que, não sendo suficiente Jesus se diminuir e se tornar um de nós, a assumir a natureza humana, Jesus teve que passar pela experiência da rejeição, da humilhação. Experiências essas que nós, quando passamos, julgamos ser dolorosa. Imagina o Filho de Deus, santo, perfeito, que habitava na presença do Pai, passar exatamente por isso. As dores de Cristo foram só aumentando. Dores essas provocadas e causadas por aqueles que, como ele disse, em certa ocasião, os seus próprios amigos. Eu gostei de uma citação que foi feita aqui no finalzinho da meditação e eu gostaria de encerrar a nossa meditação lendo ela para você. Olha só o que diz. A realidade na religião não é algo para se sustentar, mas algo para se viver. A ligação entre nós e Cristo é orgânica e não meramente local. É uma fonte que não falhará nem secará. Dela extraímos vida, e esta é um meio pelo qual vivemos. Essa fé não apenas nos sustenta, ela nos carrega, nos alimenta, nos sacia. Não é apenas verdade para nós, mas uma força ao nosso lado. Que ao invés de fazer como esses homens, que por conta de, quem sabe, um sentimento pessoal, decidiram descrer e abandonar Jesus, que eu e você possamos manter firme a nossa fé. E que de fato a nossa fé seja uma fé genuína. Que mesmo de frente com a verdade que muitas vezes pode machucar, pode nos tirar da zona de conforto, que a gente possa permanecer firme. Porque não existe nada mais valioso do que a verdade de Cristo. Não existe nada mais importante para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa redenção, que a pessoa de Cristo. Que a gente permaneça crendo nele, a despeito das circunstâncias que possivelmente poderão se tornar adversas. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando do tema crer e descrer. Infelizmente, muitas pessoas vivem essa realidade. Quando tudo está legal, nós cremos. A partir do momento que, quem sabe, toca na ferida, ou então pisa no meu calo, aí as coisas começam a mudar de ótica e de visão. Que essa triste situação em realidade não seja nem a minha, nem a sua. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. E se por acaso o Espírito Santo tocou o teu coração, quem sabe, falou ao seu coração, deixa o gostei e um outro pedido muito especial. Compartilha essa meditação com quem você quer bem. Dessa forma, não somente eu estarei propagando a mensagem das boas novas, mas você também estará se unindo a mim e dessa forma a gente estará cumprindo a missão de Jesus Cristo. Tá bom? Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.